Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Marketing Chat. O meu nome é Pedro Leite e hoje estou com o CEO da Altronix, uma empresa dedicada ao fabrico, distribuição e suporte de soluções profissionais na área de identificação automática, codificação de dados e mobilidade empresarial. É também professor da pós-graduação de Sales Management do IPAM Porto e da pós-graduação de Gestão de Internacionalização de PMEs do SCAP. Com forte formação em Gestão de Marketing, Direção Comercial e Transformação Digital, é um empreendedor nato e um profissional de referência dentro do contexto das PMEs em Portugal. Comigo, Rui Fonseca. Obrigado, Pedro. Desde já, muito obrigado em meu nome e de toda a base IPAM por ter aceito este desafio e também em nome pessoal, parabéns à Altronix por ter conquistado o título de PME Excelência recentemente. Nota-se de facto o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na vossa equipa. E hoje nós iremos tocar um ponto da realidade de marketing nas PMEs, que é algo que eu acho que é muito importante, visto pelo seio empresarial português ser maioritariamente caracterizado por este tipo de empresas. E em primeiro lugar, sabendo da veia empreendedora que o Rui Fonseca tem e também por ter começado muito jovem, que pelo que me consta foi com 10 anos que o Rui começou a empreender, a vender jogos de computador em cassetes de fita, e que agora é o CEO da Altronix, que é uma empresa de referência no setor em que está inserido. Eu gostava de saber, e acho que era interessante para o público que nos está a assistir lá em casa, saber um pouco mais da sua história de empreendimento e da história da criação e desenvolvimento da Altronix. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu sou um seguidor do vosso trabalho e, portanto, parabéns por isso. Por outro lado, para mim é sempre muito interessante estar nesta escola de marketing, a melhor escola de marketing em Portugal, porque a minha vida académica passou por aqui, portanto, para mim é sempre uma honra enorme estar aqui. Por outro lado, como eu referi há pouco também, em seguimento a pessoas fantásticas que vocês já tiveram aqui, o professor Daniel Sá, o professor Carlos Brito, que eu sou um fã incondicional. E, portanto, muito obrigado pelo convite, é interessantíssimo estar aqui a partilhar convosco. Pedro, de facto a minha história é um bocadinho diferente da grande maioria das pessoas. De facto, eu começo muito cedo a trabalhar, entro no mercado de trabalho com 13 anos, desisti da escola nessa altura e, portanto, vou para o mercado de trabalho e passo por diversas áreas, desde serralharia, desde a área automóvel, mecânico, área de tecnologias de informação, que também era uma área que me interessava bastante, e faço o meu percurso normal, feliz, com tudo aquilo que consegui alcançar na altura, e efetivamente eu tinha um sonho que era ser empresário, construir valor dentro de uma empresa liderada por mim. E então corri muito atrás desse sonho e trabalhei para o atingir e efetivamente aos 27 anos de idade, sem grandes recursos, pouco mais de um computador e uma secretária e um fax, juntamente com a minha irmã, que também é minha sócia na Altronix, decidimos começar a Altronix com 0 clientes, com 0 stock, com muitas dificuldades. Mas é uma história muito idêntica a tantos empreendedores bons que existem em Portugal, que começam do nada, com todas as suas dificuldades, e vão percorrendo um caminho que os leva até serem uma empresa de sucesso e construírem um caminho de liderança no mercado onde atuam. E a nossa história é muito idêntica, aprendendo sempre com os erros que vamos cometendo, vamos crescendo enquanto empresários, vamos aprendendo a perceber que temos que ter connosco as melhores pessoas, os melhores talentos. Sozinhos podemos ir mais longe, mas juntos vamos garantidamente sozinhos podemos ir mais rápido, mas longe vamos garantidamente mais distantes naquilo que é os nossos objetivos. E foi, de certa forma, um pouco isso que eu tenho vindo a fazer ao longo destes anos. Isso que o Rui confessou connosco é extremamente interessante, a sua história. Mostra também aos empreendedores portugueses e a todos os jovens como nós que, através da dedicação, do trabalho, da superação, é possível chegar a um patamar de excelência. E também frisou algo que é muito importante, que é o trabalho de equipa, ter pessoas e rodeado por pessoas que nos ajudam a chegar mais longe e a alcançar.
mas uma parte que me despertou um particular interesse na sua história e no que confessou, que também estávamos a falar anteriormente off-camera, era que, apesar de ter iniciado a Altronix em 2004 e passados 10 anos a empresa, digamos, não estava ao nível que está hoje, que felizmente, graças ao vosso trabalho, tem vindo a crescer ao longo dos anos, mas já estava consolidada no mercado, o que é que levou o Rui a optar pelo caminho de ensino? O que é que o levou a tirar uma licenciatura e porquê da escolha em gestão de marketing? Bom, é interessante essa pergunta porque de facto teve um impacto enorme na minha vida. Era um sonho que eu tinha, porque como eu referi, eu venho de uma família com poucas posses, nunca me faltou nada, mas de facto não tínhamos muitas posses. E portanto, tal e qual como os meus irmãos, eu muito cedo saí da escola para ir trabalhar. E portanto, mais tarde começou a ficar muito enraizado em mim o sonho de tirar uma licenciatura, porque eu acreditava efetivamente que uma licenciatura podia acrescentar valor a mim enquanto pessoa. E então fui percorrendo um caminho, sempre com isso em mente, e quando, de certa forma, a Altronix começou a criar alguma estabilidade, principalmente financeira, já na altura, quando eu vim tirar a minha licenciatura, a Altronix já faturava na casa dos 3 milhões de euros, já tinha alguma estabilidade, mas, por outro lado, era uma estabilidade muito assente numa componente de faturação, muito financeira. E eu achava que, efetivamente, a Altronix necessitava dar um salto. E, nesse sentido, eu percebi que, face àquilo que era o meu sonho de tirar uma licenciatura, mais àquilo que eu percepcionava que me podia acrescentar enquanto valor, achei que era o momento ideal. E então, foi nesse sentido que decidi vir para o IPAM. Na altura, fiz um trabalho de análise de mercado para tentar percepcionar qual seria a melhor formação académica para mim. Não tive dúvidas que era o IPAM, porque sempre tive uma componente, de certa forma, não lhe chamaria paixão na altura, mas muito perto disso, pelo marketing, pela criação de valor no mercado. E nesse sentido, não tive dúvidas, vim para o IPAM, tirar a minha licenciatura à noite. Foi muito duro. No início pensei muitas vezes em desistir, porque é difícil liderar uma empresa com alguma dimensão, vir para o IPAM à noite, ter aulas até às 11h30 da noite. Foi duríssimo, mas foi de uma riqueza enorme. Eu aprendi muitíssimo aqui. Conheci pessoas de excelência. O IPAM tem uma característica interessante, que é ter pessoas a lecionar com uma riqueza na forma como transmitem as coisas aos seus alunos, incrível, verdadeiramente incrível. E fiz muitos amigos e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter entrado por esta porta. E de facto, como falávamos em off também, eu tenho uma característica interessante que é a grande maioria das pessoas passa pela vida académica e depois entra no mercado de trabalho. Eu é exatamente o contrário, ou seja, eu tenho 20 anos de mercado de trabalho quando decido vir para a vida académica. Ou seja, eu entro na vida académica com uma bagagem de terreno muito grande. Aliado uma coisa à outra, o resultado é fabuloso. Isso é extremamente interessante o que revelou e relevante. E gostava de pegar na definição que o Rui Fonseca utilizou para sintetizar o marketing, que é a criação de valor. Muitas das vezes o marketing é um pouco associado só à publicidade, à comunicação, e é algo muito mais holístico. E eu acredito que, e isto também é uma opinião de cunho pessoal, que é possível sim ter grandes resultados e ter um bom desenvolvimento nas empresas sozinho, lá está, sem formação, com um cunho pessoal, com a dedicação, com o esforço, mas penso que chega a um ponto, a um patamar que, como o Rui falou, se queremos dar o next step, se queremos passar para a próxima fase, é preciso ter uma formação executiva, um embasamento teórico que também ajude, e visto que o Rui também, eu acho que também a escolha que o fez fazer foi, como desde muito pequeno, foi tendo várias formações, informações, insights de várias áreas diferentes dos trabalhos que lhe foi dando,
também viu no marketing uma forma holística de olhar para toda a empresa, não só a nível de comunicação, mas a nível de criação de valor, a nível de gestão de pessoas, e como chegou numa idade mais avançada também à universidade, fez-lhe dar um uso à universidade diferente do que nós daríamos com a nossa idade, porque já sabia quais eram os pontos fracos que necessitava de melhorar, já sabia o que mais incidir e aproveitar de melhor forma para auxiliar no dia-a-dia da Altronix e da sua empresa. Eu agora gostava de pegar num estudo que foi feito agora em 2021 pela Marktest e pela GuessWhat, em que eles fizeram uma análise junto de várias empresas do seio português e verificaram na amostra das empresas que 74,2% das empresas inquiridas disse não ter nenhum departamento de marketing e 43,8% considerou que não havia mais nenhuma necessidade do marketing sem ser o digital. Neste sentido, qual a sua perspectiva sobre o assunto e sobre a atualidade do marketing em Portugal nas PMEs? Pedro, é de rir para não chorar. É de rir para não chorar, porque efetivamente eu acho que existe esse paradigma no nosso mercado que existem muitos gestores e muitos empresários que não perceberam ainda a importância do marketing nos negócios. E o marketing é verdadeiramente fundamental, porque uma das coisas que me apaixona no marketing, por exemplo, e como vocês sabem, existe, ou pelo menos ao longo de décadas, existe muitas teorias do que é o marketing. Mas, de certa forma, podemos ir buscar aqui várias teorias, mas uma das teorias, ou uma das partes da teoria, é a constante pesquisa daquilo que é o mercado ou os segmentos onde estamos inseridos. E isso é uma das formas, ou das poucas formas que existe de criação de valor. Porquê? Porque nós não conseguimos de forma nenhuma criar valor sem estudar o mercado onde estamos inseridos, sem analisar muito bem quais são as dores dos nossos clientes, as dores dos nossos consumidores, por várias técnicas que existem ligadas ao marketing, mas com essa forma conseguimos percepcionar efetivamente quais são as necessidades do público-alvo que queremos atingir e dessa forma é que conseguimos verdadeiramente criar valor no mercado. Se não percepcionarmos aquilo que é o nosso público-alvo, no sentido de os conhecer muito bem, é impossível criar valor, porque é impossível criar valor sem percepcionar as necessidades que os nossos clientes ou consumidores têm. Por outro lado, eu pessoalmente tenho alguma aversão a essa narrativa que, na minha ótica, infelizmente existe muito no mercado, que é confundir o marketing com o marketing digital. São coisas completamente diferentes. A mim entristece-me muitíssimo perceber que existe grande talento, por exemplo, no marketing digital, que não tem bases de marketing. Isso é um erro nuclear nestas pessoas. E, portanto, eles têm que, efetivamente, passar por uma componente de perceber a base, os pilares daquilo que é o marketing, para depois, efetivamente, fazer um trabalho em marketing digital. Porque, se assim for, nós temos uma coisa que, na prática, percepcionamos muito no mercado. Eu, pelo menos, tenho essa característica, que é vamos estar a trabalhar, usando os P's do marketing, vamos estar a trabalhar na promoção, que é o que o marketing digital faz muito, é trabalhar publicidade e promoção da marca, do produto. E marketing é daqui a Marte diferente disso. E até porque esta questão da promoção leva-nos, na minha ótica, a um dos P's de marketing que eu pessoalmente mais abomino, que é o P de Price. Porquê? Porque o P de Price é das coisas mais perigosas que existe. É óbvio que ele tem que ser trabalhado, é óbvio que o preço está sempre em cima da mesa em qualquer negociação, mas a realidade é que se nos focarmos inteiramente no preço, a viagem vai ser muito curta. A viagem, porquê? Porque, na realidade, quando nos focamos em preço, não geramos valor para os nossos clientes, não geramos valor para a economia e depois há aqui uma coisa que temos que perceber de forma muito clara. É que quando nos baseamos no preço, vai sempre haver alguém mais barato. A todo momento.
Isto é assim há 500 anos e vai continuar a ser assim. E quando nos baseamos unicamente no preço, o foco em criar valor para aquilo que são os nossos clientes, para aquilo que são os nossos consumidores, fica muito... é banido da equação. E quando se retira no negócio a criação de valor para aquilo que são os nossos consumidores ou clientes, na minha ótica é das piores coisas que existe, porque vamos estar a trabalhar em preço, vamos estar a trabalhar em falta de criação de valor e os empresários e gestores muitas vezes não percebem que isso tem uma perna muito curta, porque se não criarmos valor nós vamos estar sempre a bater no preço e depois leva-nos a uma questão importante que é, e que eu dou como exemplo, eu nunca vi ninguém a pedir desconto quando compra um iPhone. Ninguém pede desconto quando compra um iPhone, porque consegue percepcionar o valor que o produto tem, que a marca tem, quais são os benefícios que vai ter naquela compra, que necessidades é que aquela compra me vem colmatar. E isso, quando se atinge esse patamar de ligação à marca, de ligação ao produto, isso é verdadeiramente criação de valor no mercado. E pensando de uma forma mais macro, para concluir, isso tem um impacto enorme naquilo que é a nossa economia. Eu vejo muito, por exemplo, em Portugal, o crescimento do PIB através da exportação que se baseia em preço. A exportação que se baseia em preço tem perna curta. Porque amanhã vai haver um país de leste, um país da Ásia, um país da América do Norte, da América do Sul, seja lá o que for, que vai fazer mais barato. E nós temos que exportar valor. Porque só quando exportamos valor é que estamos a trabalhar a longo prazo. Na criação de uma marca verdadeiramente portuguesa, numa marca que potencia a marca Portugal. E isso é que é verdadeiramente priceless e tem efetivamente um impacto enorme na nossa economia. E depois, uma vez mais, tudo isto tem impacto em nós. Porque quando trabalhamos em preço, quando trabalhamos no price dos 4 P's de marketing, isto, do ponto de vista micro, pode passar para um ponto de vista macro, que é afetar-nos do ponto de vista salarial, por exemplo. É impossível pagar bons salários quando se trabalha unicamente em preço, porque não vamos ter capacidade de gerar resultados líquidos que nos permitam pagar convenientemente às pessoas. E, portanto, isto é uma bola de neve e que, se não for bem trabalhado, pode levar para um caminho de sucesso ou para um caminho com menos sucesso. Exatamente, e já confessava o Carlos Brito na primeira temporada, aqui com o Miguel Magalhães, que está muito enraizada na mentalidade portuguesa a desvalorização do que é nosso, do que é nacional, e mesmo, por exemplo, no calçado, nós somos dos países com melhores matérias-primas de calçado e ainda está muito enraizada essa cultura de preço. Mas isso, como o Rui estava a confessar, acho que tem muito a ver da fraca capacidade existente no marketing, em que, como estava a dizer, está muito focada no digital e na parte final de tática e de implementação nas empresas, e falta aquela parte mais de diagnóstico, mais de planeamento, mais estratégico, para ver o que estava a falar dos segmentos, da criação de valor, das necessidades que eles precisam, do que é que eles procuram, para ir de encontro às expectativas deles, para saber exatamente o que comunicar, o que ter nos produtos, para ir de encontro ao que se ambiciona. E também isso do preço que estava a mencionar é algo que não é muito normal hoje em dia no marketing, apesar de estar nas origens, mas é algo que não é muito trabalhado mesmo na educação e mesmo na implementação nas empresas do marketing do preço dos marketeers, mas é algo que é extremamente importante porque não só afeta os produtos, como afeta também a imagem da empresa. Porque como é que uma empresa pode querer passar a imagem de premium ou de ter qualidade no serviço e de se diferenciar em algum aspecto no serviço se depois vai ter um preço baixo? Ambas não são compatíveis e isso é algo que a Altronix tem vindo a fazer muito, tem vindo a se diferenciar especialmente no atendimento ao cliente, à medida de toda a jornada do cliente, e é algo que tem dado frutos, porque, como o Rui disse, entrar numa negociação a falar de preço é algo que nós não podemos fazer. Eu, particularmente, gosto sempre de dizer que eu prefiro, primeiro, a pessoa e a empresa querer trabalhar connosco e querer a ambição, e depois o preço discute-se no final. Isso é uma coisa que pode ser negociada e flexível, mas é mesmo importante ver o valor no parceiro
e ser uma situação de win-win. Nesse sentido, e pegando agora da perspectiva de Portugal para a perspectiva também para dar um pouco de utilidade de negócio para a Altronix, eu gostava de saber, na sua opinião, qual era a importância e o impacto que o marketing tem no crescimento e no desenvolvimento da Altronix? Uma importância nuclear, a todos os níveis. Uma vez mais, e até voltando um bocadinho atrás, o marketing digital é unicamente uma ferramenta de marketing. Das dezenas que existem disponíveis, o marketing digital é mais uma, que deve ser trabalhada, bem trabalhada, sem dúvida, impactar aquilo que são os nossos consumidores através de marketing digital, mas é uma ferramenta. O marketing tem um peso enorme nas empresas e, de certa forma, esta estatística que falámos ainda agora, isto tem um peso muito negativo para a economia, na minha opinião, porque as empresas não olharem para o marketing de uma forma muito objetiva, de uma forma de catalisar negócio, de efetivamente criar valor no mercado através do marketing, de todas as ferramentas que o marketing nos traz, que nos ajudam a isso, é negativo. É negativo para a empresa, é negativo para os seus stakeholders, coisas tão importantes, por exemplo, e eu dou imenso valor a isso, o trabalhar o marketing a nível interno. O nosso primeiro cliente são os nossos stakeholders. O nosso primeiro cliente são, por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa. O marketing deve, em primeiro lugar, também trabalhar para estas pessoas, porque a questão das marcas tem que ser vividas intrinsecamente dentro das empresas. A questão da cultura organizacional, que tem no marketing um aliado enormíssimo, porque o marketing pode, de facto, dar uma ajuda enorme a criar uma boa cultura organizacional. E, portanto, o marketing, na minha ótica, consegue alavancar as empresas para outro patamar de sucesso, de criação de valor no mercado, com todas as ferramentas que temos hoje disponíveis, e são muitas, para de facto comunicar corretamente a nossa marca, o nosso produto, as nossas pessoas, promover a questão, obviamente, do preço, a questão, se formos até mais à frente nos 7 P's de marketing, coisas que hoje em dia impactam tanto, questões como o recrutamento, a retenção de talento. O marketing pode dar uma ajuda enorme nisto, porque, por exemplo, hoje temos paradigmas que têm mudado ao longo dos anos, com a questão do Covid, meu Deus, então mudou radicalmente. Nós hoje temos questões em cima da mesa que o marketing pode dar uma ajuda enorme na divulgação da marca, na divulgação da empresa, na promoção da empresa, por exemplo, como eu referia, para atrair os melhores talentos. Não é possível uma empresa de sucesso sem estarmos rodeados de talentos. A questão da retenção de talento, não é possível ter uma empresa de sucesso se continuadamente esse talento não estar junto das operações e ser cada vez mais disruptivo, mais inovador. E o marketing pode dar aqui uma energia, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, fabulosa, fabulosa. Nós temos tantos exemplos. Eu referia há dias uma coisa interessante, que é, porque tive um caso em concreto. As empresas hoje, por exemplo, têm que olhar, e poucas olham, para questões como pet friendly, por exemplo. E como é que me surgiu esta ideia? Foi em conversa com uma pessoa que ela me disse: eu tive um ano em casa, 24 horas quase fechado em casa, em que a única companhia que eu tive foi o meu cachorro. Agora imaginem o impacto que isto vai ter nesta pessoa daqui para a frente. Esta pessoa é capaz de recusar uma oferta de trabalho, e é uma pessoa com um talento enorme, porque a empresa não é pet friendly. E isto tem que estar cada vez mais em cima da mesa nas organizações, este tipo de questões. Nós hoje temos, do ponto de vista de atração de talento, questões como a questão ambiental. Pessoas muito boas que recusam empregos
recusam um novo desafio de trabalho porque percepciona que a empresa não é amiga do ambiente. E são coisas como estas em que o marketing ajuda imenso e que nos consegue trazer uma lufada de ar fresco em termos de energia corporativa que nos permite atrair, por exemplo, os melhores talentos. Por último, a questão do marketing, junto daquilo que são os nossos clientes, os nossos consumidores, o comportamento do consumidor nos dias de hoje, que uma vez mais mudou recentemente. Aquilo que era em 2019, hoje mudou. A questão de que não vivemos numa era de mudança, vivemos numa mudança completamente de era. Porque tudo aquilo que nós conhecíamos mudou radicalmente, a vários níveis. E o marketing aqui tem, na minha ótica, um peso enormíssimo naquilo que é os dias de hoje, naquilo que é o futuro, do ponto de vista estratégico, tudo aquilo que o marketing pode dar às empresas, na minha ótica, é mesmo nuclear para o futuro e para o sucesso das empresas. E os empresários e gestores têm efetivamente que olhar para isto, até porque nós temos questões, se analisarmos o mercado mais externo, é interessante percepcionar questões per capita daquilo que é um investimento em marketing em países como a América do Norte e outros países europeus. O investimento em marketing per capita é muitíssimo maior do que em Portugal e conseguimos também perceber nesses países que têm economias muito melhores que as nossas. Porquê? Porque há efetivamente um plano estratégico em cada empresa para olhar o marketing como ele deve ser olhado, para olhar o marketing como realmente uma ferramenta ou um lote de ferramentas que nos permite verdadeiramente criar valor acrescentado, e isso, uma vez mais, retira da equação o preço, porque estamos a trabalhar em valor acrescentado para os nossos clientes e consumidores, e hoje em dia é muito fácil o consumidor, o cliente, percepcionar isto. E ao percepcionar isto, estamos a criar riqueza em valor para todas as partes. E isso é, na minha ótica, mesmo muito importante. Tudo que o Rui referiu foi extremamente interessante e gostava de tocar aí em alguns pontos. Primeiramente, o Rui mencionou a importância do cliente interno, que é extremamente importante nas dinâmicas de uma empresa, e muitas vezes isso também está aliado à mentalidade de curto prazo que nós temos vindo a falar no podcast, em que muitas vezes as empresas portuguesas pensam logo que a resposta é a comunicação e a chegar a mais pessoas e tudo. Mas se nós não olharmos internamente, olharmos para as nossas empresas, para o nosso recurso e não verificarmos se primeiramente está tudo correto lá, se estará a nossa marca a funcionar de maneira correta, o nosso portfólio, será que os nossos clientes internos estão satisfeitos, estão motivados para trabalhar, será que nós estamos nos pontos de distribuição certos? Se nós não olharmos para dentro da empresa, para dentro das nossas portas e verificarmos que tudo está a correr bem, tudo que ficará para a frente não funcionará. E isso é extremamente importante. Outra coisa que também falou, extremamente interessante, foi a nível de investimentos, que no exterior há investimento muito maior em marketing e por consequência têm mais sucesso que nós. Isso também liga à mentalidade, mais uma vez, de curto prazo, de só olhar para um espaço pequeno de tempo, em que muitas vezes, claro que é extremamente importante o retorno ao investimento das empresas, é fundamental, mas, por exemplo, as ferramentas digital são muito mais direcionadas a esse fim, ou seja, de investir para ir buscar lucro. Mas, por exemplo, atividades de maior longo prazo, como por exemplo o Rui Fonseca está a fazer hoje aqui no podcast, que serve para construir marca pessoal, serve para construir marca de Altronics, como comunicações na rádio e jornal, são também coisas fundamentais para uma empresa e é algo que é mais a longo prazo e de construção de marca, que se nós formos ver de um prisma financeiro, a curto prazo não vai surtir tão efeito. Contudo, a longo prazo tem visto, e na Altronics é notória, que tem dado extremamente efeito esse sentido. E também verificamos a nível de métricas que em Portugal nós olhamos muito para o retorno de investimento como a métrica única, enquanto que ao nível de marketing noutros mercados exteriores eles já olham mais para o market share, já olham mais para o funil de vendas, temos que aumentar mais a notoriedade, ou temos que aumentar mais a preferência, ou temos que melhorar
a fase posterior à compra, e porque eles sabem que isso vai levar ao aumento nessas competências, vai levar no final ao aumento das vendas, aos consumidores estarem mais satisfeitos e posteriormente repetirem a sua experiência. E isso acho que é extremamente importante. E outro ponto que eu queria tocar era, a Altronix já tem vindo a ser PME líder há mais de 13 anos, o que demonstra um excelente trabalho contínuo ao longo do ano. E eu queria saber, sendo líder no segmento e correndo o risco sempre de não poder adormecer à sombra da bananeira, como se costuma dizer, e ter de estar sempre atento para dar novas dinâmicas ao mercado, como é que funciona o vosso processo de marketing? Ou seja, no sentido de análise e planeamento, para existir sempre um crescimento contínuo anualmente. Se, por exemplo, fazem algum planeamento anual, como é que funciona, se têm dinâmica de falar com os clientes para os perceber, se fazem reuniões com clientes internos para melhorar as dinâmicas, como é que funciona na Altronix? Bom, concordo inteiramente com tudo o que disseste, Pedro. De facto, eu tenho até uma expressão curiosa, é minha, vale o que vale, que diz há empresas tão ricas, que a única coisa que têm é faturação e vendas. Só que isso é espetacular, mas tem um problema. É curto. É trabalhar a curto prazo. E quando se trabalha a curto prazo, na minha visão, tudo faz menos sentido. Para mim, enquanto gestor, faz sentido tentar perceber onde é que eu vou estar daqui a 5 anos. Para mim, neste momento, enquanto gestor, a empresa faturar 5 milhões ou 10 não me é muito diferente se com isso não estiver a fazer um trabalho de criação naquilo que são os stakeholders da empresa. É esta a forma que eu tenho de pensar, não só porque é bonito, mas acima de tudo por uma questão é desta forma que se consegue trabalhar a médio e longo prazo. De outra forma, vamos estar sempre a trabalhar a curto prazo. A questão do marketing, sim, nós trabalhamos muito marketing. Uma das coisas que mais fazemos, e eu referi há pouco, é trabalhar o nosso primeiro cliente, que são as nossas pessoas. E, acima de tudo, uma das coisas que fazemos muito é tentar perceber, efetivamente, os nossos consumidores internos. E isso passa por, obviamente, ter um plano anual. Ter um plano, eu digo muitas vezes, ele até pode ser um plano numa folha A4. Ele tem que existir. Não tem que ser uma folha de Excel, toda XPTO, mas nós temos efetivamente que perceber onde é que estou, se quero ir de ponto A ao ponto B e como é que vou fazer para lá chegar e quais são as métricas que vou utilizar para medir aquilo que são os meus resultados. E na prática é um pouco isto que nós pomos todos os anos em prática na Altronix. Medir os segmentos de mercado onde estamos inseridos. Aqui a questão muito basilar de perguntar. Nós temos que perceber o mercado onde estamos inseridos e uma das formas, existem outras, mas uma das formas é constantemente questionar o mercado de como é que eu posso colmatar as suas dores, colmatar as suas necessidades, quais são os benefícios que eles esperam do meu produto, da minha solução, com um foco muito grande, também a expressão é minha, em retirar algum valor, ele é importante, mas a questão de retirar algum valor ao retorno do investimento, o chamado ROI, o Return on Investment, e focar mais no VOI, o Value on Investment, que para mim é mesmo muito importante e eu trabalho diariamente na Altronix em conjunto com a área de vendas e a área de marketing, e não só, mas também para efetivamente termos isso ligado àquilo que é o nosso ADN, a criação de valor, efetivamente, no mercado, em conjunto com o retorno de investimento, que isso é importante para as empresas também, claro, mas acima de tudo, ir pelo valor que podemos acrescentar àquilo que são os segmentos. E o marketing tem que ter um plano estratégico, todos os anos, com ações muito delineadas, onde é que estamos, para onde é que queremos ir. Uma coisa importantíssima e que também eu acho que existe alguma miopia nesse sentido, que é impossível um plano de marketing
com ações delineadas para atingir os nossos objetivos, sem um budget para isso. É importante delinear um budget anual para aquilo que são as nossas ações. É impossível fazer ações bem feitas sem dinheiro. E, portanto, nós temos que capitalizar daquilo que são os resultados da empresa anualmente um valor para se poder trabalhar o marketing. E aqui falo em termos genéricos, não estou a falar em um budget para Google AdWords ou um budget para anúncios nas redes sociais. Não, estou a falar num budget para todas as ações que previamente analisámos e que fazia sentido naquele plano estratégico para o ano 2021 ou 2022 e pôr isso depois em prática, envolver muitas pessoas, um plano estratégico de marketing sem que as pessoas estejam verdadeiramente envolvidas faz pouco sentido. E, portanto, as pessoas têm que estar envolvidas, têm que acreditar naquele plano, têm que percepcionar o que é que será o futuro daquele plano e, portanto, onde é que eu vou chegar com aquele plano e inclusive até o que é que eu vou ganhar com esse mérito de atingir esses objetivos, qual é o propósito de atingir esses objetivos. Isto tem que ser muito transparente. Cada vez mais, na minha ótica, as empresas têm que trabalhar na transparência. Transparência completamente vertical dentro da organização. E isto vai fazer com que as coisas, com a sua taxa de erro, porque todos erramos, naquilo que são os planos que estruturamos e que nem sempre correm bem, e o Covid veio precisamente pôr isso a nu, que às vezes as coisas existem efetivamente questões externas que mexem na nossa organização e mexem nos nossos planos estratégicos, mas se isso for bem feito, bem estruturado, com o envolvimento das pessoas, eu diria que a taxa de sucesso é muito grande e isso vai impactar efetivamente aquilo que são os nossos clientes, os nossos consumidores, o comportamento dos nossos consumidores e, ao fim e ao cabo, na prática, o dinheiro, os resultados líquidos, é sempre uma consequência disto. Eu quero efetivamente chegar e faturar 50 milhões por ano, mas como resultado deste trabalho, e não faturar por faturar. É uma consequência de todo este trabalho que é feito no mercado e, na prática, esses 50 milhões de euros é o nosso cliente a pagar-nos porque percepciona valor, percepciona que aquela empresa é a empresa indicada para colmatar a minha dor, para colmatar aquilo que são os benefícios que eu espero para a minha indústria. Eu que trabalho no B2B, os benefícios que eu espero para que eu, enquanto indústria também, consiga dar aos meus clientes também os melhores produtos e o melhor valor. E isso também é extremamente importante, o que falou de faturar 50 milhões e, por exemplo, se faturarmos 50 milhões e temos aliado aquela percepção e a perspectiva de um preço mais baixo, não faz particularmente sentido, porque o preço também acaba por ser, e o dinheiro acaba por ser um tabu, e muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada que a faturação é que importa, a faturação é que é o avanço, mas o que importa é a lucratividade da empresa. Porque não adianta nós termos 50 milhões e não termos 50 mil euros de lucro, é preferível ter 5 milhões de euros e ter um lucro mais extenso. Mas deixa-me dizer-te isto também, que eu acho que é importante. Nos dias de hoje, até pela questão do digital, é muito fácil ter sucesso. Eu vou, se calhar, extremar um bocadinho a coisa, mas eu diria que, enquanto exemplo, é muito fácil atingir os 50 milhões de euros. O que é verdadeiramente difícil é fazê-lo todos os anos. Porque é muito fácil chegar lá, mas depois sustentar isso durante décadas, isso é que é verdadeiramente um desafio, isso é que é verdadeiramente difícil. Aí o valor é que é a chave para fazer com que os clientes façam a tal recorrência e continuem a acompanhar a empresa. E também é importante o que falou, ter a empresa dentro de todo esse processo e toda a inteirada, porque é extremamente importante a equipa toda estar ciente e saber nós temos todos que correr por aquele objetivo, temos que conquistar todos e todos juntos é sempre muito mais fácil. Agora para o final, nós já estávamos a acabar esta conversa, queria só fazer entre aspas, algo exclusivo aqui no Marketing Chat, que era o Rui confessar na sua própria pessoa
qual o seu objetivo na Altronix para os próximos 5 anos que estava a falar? O que é que ambiciona atingir e como é que pretende fazer isso? Boa pergunta. Olha, nós passando, indo um bocadinho atrás, nós na realidade começámos há 17 anos enquanto uma empresa de comércio. Na prática nós não produzíamos nada, comprávamos e vendíamos simplesmente. Há cerca de 10 anos atrás, penso que não estou a errar, 10 anos atrás, houve de facto uma mudança de paradigma na Altronix que foi, e que é de facto um verdadeiro desafio, que é passarmos de uma empresa de comércio para uma indústria. E no nosso caso até uma indústria de certa forma pesada, porque é uma indústria que requer um grande investimento, indo buscar aqui as forças de Porter, a entrada é de facto, exige um investimento muito grande, na casa dos milhões, nos milhões de euros, e portanto passar por este paradigma com esta mudança foi de facto bastante desafiador, difícil, mas entretanto nestes últimos 10 anos consolidámos uma indústria em que somos líderes de mercado em Portugal, temos e continuamos focados na exportação daquilo que é o nosso produto e as nossas soluções. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, aquilo que é a minha ambição enquanto gestor e aquilo que está, de certa forma, num plano estratégico, este sim na minha cabeça, há 5 anos, é consolidarmos a nossa indústria, consolidar e crescer enquanto indústria. Nós ainda temos alguns passos para dar enquanto indústria e que temos tido alguma dificuldade em lá chegar, precisamente porque os nossos equipamentos são equipamentos muito caros, são equipamentos na casa de milhões de euros. Uma nova máquina para mim custa-me no mínimo 1 milhão de euros. E portanto, se quiser 10 máquinas são 10 milhões de euros. É muito dinheiro para um mercado em que continua a ser o nosso português, que de certa forma é pequeno. E, portanto, é consolidar e crescer do ponto de vista industrial para que se consiga dar aos nossos clientes uma melhor qualidade em tudo o que fazemos, porque queremos efetivamente crescer em qualidade, não chega só o que temos, mas, por outro lado, de uma forma mais rápida, de uma forma mais ligada àquilo que é o nosso cliente em termos de comunicação, em termos de rapidamente chegar aos nossos canais de distribuição. Por outro lado, outro pilar fortíssimo é crescer em número de pessoas. Uma vez mais, consolidarmos e crescermos aquilo que é as pessoas Altronix. E por último, consolidar, obviamente, a consequência disto tudo, que é um aumento de faturação, com um aumento daquilo que são os resultados líquidos da empresa, para, de certa forma, continuarmos a trabalhar em dois pilares que eu considero importantíssimos. Valorizar as pessoas que trabalham connosco e que tanto dão à Altronix e, por outro lado, continuar e fazer crescer aquilo que é o nosso orçamento anual para um foco enormíssimo em investigação e desenvolvimento. Ou seja, nós queremos criar, queremos criar soluções, queremos criar produto, mais-valias para aquilo que são os produtos que são internamente produzidos. Nós temos atualmente software desenvolvido na Altronix desde Brasil, Estados Unidos, Malásia, Alemanha, mas queremos continuar a trabalhar isso. Nós queremos o software da excelência que nós temos na nossa empresa, queremos continuar a pô-lo em todos os cantos do mundo, e isso para mim, enquanto gestor, será aquilo que eu ambiciono e que me irá dar uma satisfação enorme e que honestamente eu acredito, para finalizar, que temos com todas as características daquilo que é a Altronix, a nossa cultura organizacional, as nossas pessoas, eu acredito que está perfeitamente ao nosso alcance. Por último, Rui, gostava de saber qual é que seria o seu conselho ao nível de marketing para os líderes e gestores de PMEs em Portugal?
Pedro, de certa forma, ao longo desta conversa já respondi a essa questão. Em primeiro lugar, que os gestores percebam de uma vez por todas que o marketing é fundamental no negócio. É tão importante como a produção, é tão importante como as vendas e tão importante como outros departamentos. Que tem um trabalho que deve ser feito todos os dias. É importante envolvermos as pessoas todas naquilo que é o marketing. Se não temos a capacidade de ter um departamento de marketing, que tenhamos uma pessoa ligada ao marketing e que efetivamente consegue pensar o marketing ligado à empresa. E, portanto, isso é vital que os empresários e os gestores percepcionem isto, o quanto é fundamental, e depois, de certa forma, que ponham em prática tudo aquilo que o marketing nos ensina, tudo aquilo que o marketing nos consegue trazer enquanto valor, por uma razão muito específica e muito objetiva. É que com isso vamos crescer o nosso produto, vamos crescer as nossas empresas, que por sinal vai fazer crescer a nossa economia e isso vai trazer para as pessoas, para as famílias, na prática uma melhor qualidade de vida. E portanto isto é uma bola de neve que, bem feita, pensando do ponto de vista micro, mas depois extravasando para um ponto de vista macro, nos consegue dar a todos uma vida mais feliz, uma vida rodeada de menos preocupação, uma vida que vai gerar menos desemprego na nossa economia e, de certa forma, e por outro lado, vamos estar a criar nos nossos clientes, diretamente, o que eu já falei aqui várias vezes, o valor acrescentado que precisamos, que, por outro lado, vamos dar à nossa economia e às nossas pessoas o mesmo valor acrescentado que todos nós precisamos. Muito obrigado, Rui. Foi um prazer ter estado aqui consigo e ter esta conversa. Foi um prazer. Aprendemos, de facto, que é extremamente importante o marketing nas organizações. Percebemos também como é que está o estado português no marketing e como é que podemos resolver, e conhecemos a realidade de uma grande empresa como é a Altronix. E agora, gostava que vocês aí em casa continuassem a dar feedback como têm dado, comentassem as vossas opiniões, partilhassem com os vossos amigos e com pessoas que acham que isto poderá ser interessante, e vemos no próximo Marketing Chat.